Voltei. É. A pessoa vai apertar os negócios, aperta errado. Peraí. Eu preciso que vocês voltem para cá, amigos queridos. Vamos falar sobre relacionamento com o cliente. Marcelo chegou. Vamos lá. Então vamos compartilhar aqui. Marcelo. Muito bem. Já. Marcelo está chegando aí. Aê! Olá, Tudo bem? tudo ótimo contigo? Tudo bem, graças a Deus. Aí, arrumei aqui. Eu fui te adicionar e eu não sei o que eu fiz, eu saí. É isso, né, gente? É a vida. Acontece, acontece. Acontece. Daiane, seja bem-vinda. Pessoal, tem embaixo aqui, tem uma caixinha com umas interrogações. Vocês podem usar para mandar perguntas para a gente também. Né? A ideia desse bate-papo é que não seja só um bate-papo da Alice com o Marcelo, mas que vocês também participem mandando dúvidas. Então, vocês tanto podem mandar aqui como comentário ou usar a caixinha de pergunta, que daí fica salvo como pergunta para a gente postar nos stories também, tá bom? Paulo, seja bem-vindo. Eu vou fixar aqui o comentário, porque eu vi isso na live do pessoal da Mito, né? Que a gente fixa aqui o tema. Então, eu falei isso. O nosso tema é relacionamento Com o cliente. com o cliente. Então, aqui. Peraí, que eu já fiz. Uhum. Sei fazer em algum lugar. Aqui, fixar comentário. Então, tá fixado aqui o nome do tema. Agora sim. Ai, vice. Até o final da quarentena eu aprendo a usar esse negócio todo aqui. É, Porque, né? ótimo. Essa velocidade, eu até agora, logo depois do almoço, estava brincando com os meus filhos nos filtros, porque a gente tem que começar a inventar brincadeira, né? Daí eu peguei o celular, peguei os filtros do Insta e a gente ficou tirando foto nossa de cachorro. Tem uma que é uma selfie de gato, gente. É a coisa mais fofa. E aí eu fiquei brincando com eles. E daí eu até postei uma que é um negócio que desconstrói o rosto, reconstrói. E eu Uhum. fiquei, gente, imagina, né? Nós que somos uma geração que aprendeu a usar a internet, que pegou discada, etc. Mas para eles, né? O que passa na cabeça? Tu vê tua cabeça desconstruir, voltar. E eles acham, tipo, super, tecnologia, celular, é isso aí. Não, a gente se pergunta, né, como é que isso é feito, como é que é programado, a programação disso, né? Mas para eles realmente isso é algo mais convencional que, né, simples. Mãe, o celular faz isso, acabou. Né? Mas enfim, vamos ao nosso tema de hoje, então. Vamos. Cliente. Eu estava aqui falando na anterior, eu vou repetir aqui, porque daí a gente grava só essa para postar depois, né? Tudo que a gente faz aqui nas lives fica no YouTube, Alice Castro Performance de Excelência, para que você possa assistir e depois compartilhar com outras pessoas. E é o nosso tema de hoje, então, relacionamento com o cliente. Marcelo e eu, além de consultores, nós também somos acadêmicos, somos professores universitários. Então, a ideia é que a gente não faça um bate-papo leviano, mas que a gente também traga um conteúdo sólido, né, e embasado sobre gestão. Então, por isso você vai ver que às vezes a gente cita autor, a gente fala de onde que veio isso, mas é porque é uma forma que a gente tem de compartilhar o nosso conhecimento. O meu orientador do mestrado e do doutorado, ele tem uma frase que eu acho ótima e eu gosto de falar para os meus alunos e eu acho que eu nunca falei aqui no Insta, será a primeira vez? Que ele diz assim, eu não sou melhor do que vocês, eu só li primeiro. Então, tem Ai, que ótimo. E é isso. Então, tem coisa que realmente a gente leu primeiro, então a gente tem o privilégio de compartilhar. Mas uma vez que todos estejamos estudando, todos estamos no mesmo. é, compartilhando, né, da mesma sabedoria, digamos assim. Uhum. Mas então vamos lá. Relacionamento com o cliente. A pergunta que eu faço, Marcelo, é: quando é que começa o relacionamento com o cliente? É depois que a pessoa compra ou é antes? O que tu acha? O relacionamento com o cliente, né, Alice, pessoal, boa tarde para todo mundo. Pessoal, relacionamento com o cliente, ele começa antes, muito antes do processo de compra, né? O relacionamento com o cliente, ele tá, a gente fala do processo de
a atração desse cliente. Então, desde o momento quando a gente vai tentar captar esse cliente, a gente já tem que pensar qual que é o nosso processo de relacionamento com o cliente. Então, a gente consegue dividir o relacionamento com o cliente em duas etapas, né? A gente fez essa divisão onde a gente consegue abordar, né, toda a jornada, toda a trajetória do relacionamento com o cliente. Quando a gente tem o relacionamento com o cliente pré-venda e o relacionamento com o cliente pós-venda, né? Então é muito importante nesse início de relacionamento com o cliente, antes do cliente ter realizado a compra do seu produto ou do seu serviço, pensar qual que é a jornada desse cliente, como que a gente vai fazer para atrair esse cliente, qual que é o tipo de comunicação necessária para abordar esse cliente, para conseguir, né, chamar a atenção e cativar a atenção, a atração desse cliente para que ele compre o nosso produto ou o nosso serviço. Então, né, é errado a gente pensar que o relacionamento com o cliente ele começa somente quando o cliente entra dentro da nossa loja ou quando ele faz a aquisição do nosso produto, do nosso serviço. Muito pelo contrário, né? A gente vai ter esse resultado de vendas justamente se a gente desenvolver efetivamente um relacionamento com o cliente correto, né? Fazendo todas essas etapas que antecedem a compra efetiva, né? Então a gente tem esses dois momentos muito importantes. É como quando você está querendo comprar uma coisa, e aí eu pelo menos uso essa expressão. Eu estou namorando aquela blusa. Uhum. Já tem um relacionamento, a blusa não sabe. Mas eu estou namorando ela. Né? Então, assim, o cliente, ele precisa, né, namorar, é uma coisa, né? E fazendo essa analogia com o relacionamento, tão importante quanto o namoro, depois que é o casamento, é manter esse casamento depois, né? Então, Uhum. esse pré-venda seria esse namoro, essa conquista, esse momento de mostrar o quanto que você é interessante, né? Por que que vocês vão ser maravilhosos juntos, o que que vocês podem fazer junto, né? Então, comentem aqui qual é o negócio de vocês, que empresa que vocês atuam, porque daí a gente consegue trazer exemplos também mais voltados à realidade de vocês. Ó, o Bruno chegou aqui, Bruno. Eu vou pegar o exemplo do Bruno que eu conheço, tá? E os demais vão chegando. O Bruno presta serviços, né? Serviços editoriais, tanto de vídeos e cursos, quanto de textos, né? E livros. A Jussara, seja bem-vinda. Roger, tudo bem? Michael. Então, vamos pegar aqui o exemplo do Bruno. O que que seria um pré-venda, um relacionamento, um namoro com esse cliente? Né? É mostrar o quanto, primeiro, você mostrar a vitrine, né? Então, se o cliente não sabe o que você pode oferecer, né? Como é que eu vou namorar uma blusa que eu nunca vi? Uhum. Né? Já é difícil, né? A não ser que você seja, sei lá, estilista, que você sonha com um negócio, mas pessoas como eu, que não entende lufas de moda e que precisa ser bem visual para ser atrativo, você tem que estar presente, tem que mostrar. Mas no caso, então, de um serviço, né? Um serviço editorial, um serviço de consultoria, um serviço de transporte, enfim, você precisa comunicar bem o que você faz, que é essa Uhum. vitrine, né? Então, o que Né, você faz e por que que isso é interessante? Por que que a pessoa deveria ser, né, a sua namorada neste caso? Por que que esse cliente deveria estar próximo de você para daí rolar um casamento? Nesse ponto de atração, de realmente chamar a atenção, de mostrar a sua vitrine, que recomendações você faria pra gente, Marcelo? O que que você pensa? Então, o primeiro passo, né, dessa jornada de abordagem do cliente, então, para a gente, né, apresentar esses benefícios e as vantagens do produto ou do serviço que a gente oferece, a gente tem que pensar nessa primeira abordagem inicial. Não é simplesmente, né, parar a pessoa e apresentar essa abordagem, esses benefícios. A gente tem que pensar no primeiro momento qual que é o melhor canal de comunicação. Né? Nesse caso, a gente está tratando de um contexto aqui à distância. Né? Então, nesse momento onde a gente está, onde a gente precisa divulgar os nossos produtos ou os nossos serviços sem sair de casa. Então, a gente tem que identificar, primeiro, né, quem é o nosso perfil, nosso público-alvo, e através desse perfil, identificar quais são os canais de comunicação que essa pessoa, esse grupo de pessoa, eles estão utilizando. Né? Se é um perfil um canal de comunicação mais informal, como as redes sociais, Instagram, Facebook, ou se, né, são pessoas que não têm tanto costume em redes sociais, mas pesquisam, né, estão sempre buscando informações na internet. Então, onde a gente vai divulgar as características e as vantagens do nosso serviço? Através de blogs.
né? Gerando conteúdo, gerando matérias, pode ser tanto por meio de blogs, tanto por meio do próprio site institucional, por meio de newsletters que são enviados por os e-mails dessas pessoas, que justamente, né, já é um outro passo quando ele, visualizou o teu benefício, a vantagem do teu produto e falou, olha, interessante, mas será que é o momento agora? Vou deixar aqui o meu e-mail, quem sabe, né, aí entra o que a gente chama de, né, chavecando, aí começa o processo de chavecar, né, que a gente já tem aquele interesse prévio, mas ainda não está tão amadurecido essa Sim. vontade, esse desejo de compra. Rolou uma Então, troca a de primeira... olhares, uma piscadinha, mas ainda não. Uhum. Então, o primeiro ponto para desenvolver uma comunicação, um relacionamento com o cliente é identificar qual que é o melhor canal para a gente efetivar também as nossas ações, né? De justamente focar naquele canal onde tem o nosso maior número de clientes. É meramente, né, muito difícil a gente conseguir estar presente em todos os canais. Então, o ideal é pegar as Mira, nossas forças e mirar em uma, né, no canal onde a gente tem a nossa maior fatia de mercado. Então, o é primeiro aí onde ponto... o artista é aí onde o povo está, né? Não adianta você, né, estar Uhum, procurando uma pessoa onde ela não está. Você vai sim, encontrar outras pessoas, mas não onde você. exatamente. Então, um exemplo, se você trabalha com empresários, né, um B2B, né, um negócio que atende outros negócios, onde estão os empresários? Uhum, Né? Em que festinha que eles estão frequentando? Se é no caso da uhum, internet, né? Que sites que eles visitam, conhecer muito bem o seu público. Então, o relacionamento com o cliente, ele começa antes mesmo de você ter cliente, amigo. Esteja exatamente. bem, conheça melhor o seu cliente, porque daí você vai conhecer aquela pessoa e aquela pessoa representa um grupo de pessoas, que é o que se chama de persona, né? Que é quando você Uhum, tem um personagem. Então eu consigo identificar, bom, meu cliente é uma pessoa que vai publicar um livro, então ela tem acesso à internet, ela já tem certo conhecimento de algum tema, ela tem isso, ela tem aquilo, ela mora não sei onde, ela frequenta tal lugar, ela escuta essa rádio, ela assiste esse canal no YouTube. E uhum. quanto mais a gente conhece, aqui né, não é a história do. A gente tá fazendo analogia com um namoro, né? Não é aquele namoro de, o destino traz, não. Aqui é o namoro stalker mesmo. Você descobre onde a pessoa tá e persegue. Tipo É aquelas se coisas de inserir filme, no, sabe? Que fica atrás. Ela saiu do café às 5 e foi tomar, é né, se banho. inserir no ambiente, né? Aquela velha história. Quem não é visto não é lembrado. Então, primeira coisa, a gente precisa ser visto e nós gostaríamos de ser vistos justamente pelas pessoas, pelos clientes que são do nosso interesse. Foi como a Alice falou. Em todas as plataformas, nós teremos consumidores. Mas o nosso trabalho vai ser muito mais efetivo se a gente se posicionar e estar presente justamente naqueles canais, nas plataformas onde o nosso cliente, né, o nosso potencial cliente está. Então, a primeira questão é isso. A segunda questão, né? Ok, estamos presentes nesse ambiente, né? Mas agora o que fazer? Né? O grande desafio é que tipo de conteúdo, o que que eu vou falar, como eu vou abordar, vou aqui colocar uma promoção do meu produto diretamente. Então, esse é um grande desafio, né? De como também que a gente tem que se posicionar dentro desse mercado, né? Então aí a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte mais acadêmica, né, mais professoral, que tem dois conceitos, gente, que é muito importante de nós assimilarmos quando a gente vai desenvolver o conteúdo, mas principalmente desenvolver uma abordagem de relacionamento com o cliente. A gente tem hoje, né, as técnicas que a gente chama, né, no marketing digital principalmente, do inbound marketing e do outbound marketing. Qual que é a diferença entre um e outro? O outbound marketing, vamos começar pelo mais tradicional, que é o marketing tradicional que a gente vê hoje. Que é eu tenho um produto e eu quero justamente vender o meu produto. O que, que a gente faz? Cria promoção, divulga valor, divulga alternativa, né? Possibilidade de compra, formas de parcelamento, enfim. A gente, né, faz abordagens direta no consumidor, mostrando qual que é o nosso produto e como que ele pode fazer para fazer aquisição do nosso produto. Mas a partir do momento que o cliente está tendo acesso cada vez mais a um número cada vez maior de informações, o cliente ele precisa ser nutrido, ele passa a ser mais crítico, justamente nesse momento da compra. Então, o que é muito importante para a gente desenvolver um relacionamento eficaz com o nosso consumidor? É usar as técnicas do inbound marketing, né? O qual que é
a diferença entre um e outro? O inbound marketing, ele busca não efetivar a venda diretamente. A venda vai ser uma consequência, mas o objetivo do inbound marketing é despertar o interesse, né? Mostrar para o consumidor que, olha, minha empresa está aqui, eu ofereço uma carteira de produtos, só que consumindo esses produtos, tu vai ter esses e esses benefícios, né? Os nossos produtos vão gerar esta vantagem para a sua empresa, esta vantagem para o seu dia a dia como pessoa física. Então não é apresentar as possibilidades, os valores de compra e venda, mas é justamente apresentar os pessoa justamente pro momento da compra, né? Pensando no relacionamento, a gente nunca pede ninguém em namoro à primeira vista, né? A gente conhece, vai a fundo, É, o pesquisa. Tinder, né? Seria o outbound. É, Exato. entra lá, bota foto, interesses, e aí, curtiu, né? Eu não sei se arrasta, se é pra cima, se é pro lado, mas enfim, rola Direita uma para interação. esquerda, direita, não, aí tem um para cima também que é o incisivo. Ah, incisivo. Que é- Então, mas enfim, então o áudio seria como um Tinder, né? Fazendo uma relação aqui, que você tá ali, ó, é isso que eu quero, se tu quer isso, essa sou Uhum, eu, né? Essa é a minha idade, é isso que eu gosto, pá. Enquanto que o isso. inbound já é um oi sumido, né? O inbound, a gente pode falar que é o processo de sair do Tinder e ir para o WhatsApp, onde a gente começa a trazer mais informações sobre a pessoa, onde a gente começa a realmente entender qual que vai ser o benefício, né? O que essa pessoa vai trazer de bom para a nossa vida, né? Ou agora voltando para o ambiente empresarial, o que esse produto ou esse serviço, como esse produto ou esse serviço vai contribuir tanto para os nossos resultados como empresa, quanto para a nossa vida pessoal. E nesse ponto, eu queria trazer uma questão muito importante que a gente tem falado nas nossas mídias essa semana, dentro do relacionamento com o cliente, que é o saber ouvir. Então, se esforçar em conhecer esse cliente. Então, porque o outbound, ele não tem essa relação, Uhum. expõe. Eu parei aqui, sentei na minha casa, consultei aqui os astros, fiz meu planejamento, criei um produto e quero vender. No inbound, você tem esse relacionamento antes até da venda. Então, é possível que você crie um produto mais personalizado, que você entenda qual é a necessidade da pessoa especificamente e possa também formatar o seu produto. Então, não é um momento de um canal de falar sozinho, e sim um momento de ouvir, né? De perguntar para as pessoas o que elas têm de necessidade. E aí, nesse Uhum. ponto, eu recomendo muito você pesquisar sobre escuta ativa. Você que está nos assistindo, pesquise sobre isso. Escuta ativa. Existem diversas ferramentas, várias técnicas. Uma delas, inclusive, a gente trabalha no nosso curso online sobre gestão de pessoas, que é a escuta ativa com a equipe. Mas, em essência, é você fazer mais perguntas sobre o interesse da pessoa do que falar sobre os seus interesses. E aí, a partir disso, você começa, né, nesse relacionamento do embalde, seja numa questão virtual, né, de quem você ainda não conhece, ou quando a pessoa te procura e fala, eu queria conhecer teu produto, queria saber o que você faz. Você não manda para um catálogo. Tá, você pergunta, quem é você? O que você faz? Uhum. Por que te despertou o nosso produto? Você entende um pouco, como se fosse uma entrevista, né? E ter esse roteiro também é importante. Você que tem empresa, que trabalha com venda principalmente, ter um roteiro, o que você vai perguntar para a pessoa e conforme as respostas, o que você vai usar como tomada de decisão pro vendedor. Então, se a Pra pessoa gente. que prefere uma coisa presencial. Nesse momento eu não posso, mas quais são as minhas opções? Eu tenho a opção do WhatsApp, eu posso fazer e mandar pelo Zoom, não, a gente trabalha pelo correio, ou o meu serviço já está autorizado, a gente pode sim, usando máscara, não sei o que, agendamos, eu vou até aí e tal. Então, ter esses roteiros ajuda muito nessa Uhum. pré-venda, para que a venda aconteça, mas para que você também crie um relacionamento, porque às vezes nem toda venda vai acontecer naquele momento. Mas você deixa esse relacionamento esquentando, né? A gente chama, tanto que chama nutrir, né? Você vai nutrindo, vai deixando o negócio gordinho Uhum. ali, crescendo, até chegar a hora dele de comprar. Então, para desenvolvermos, né, para a gente, né, de forma, né, sucinta, então, o que a gente tem que fazer para desenvolver ações de relacionamento pautado nas premissas do inbound marketing?
é levantar as dores do cliente, as necessidades do cliente. Ou ele não tem nenhuma dor, nenhuma necessidade, mas ele está buscando melhorar a sua vida, né? Ou seja, os seus desejos, aquilo que ele busca para si. Então é bem como a Alice colocou, né? Escutativa, ou seja, muitas vezes eu como gestor, eu tenho a visão ideal do que o meu produto pode proporcionar. Mas é muito importante eu escutar o meu cliente, né? Eu ter empatia pelo meu cliente, que é, muito, né, que é o processo de vendas. O processo de vendas, ele precisa especificamente, o cliente ele tem que falar mais do que o vendedor no processo de vendas, porque justamente é entendendo o posicionamento do cliente que a gente consegue direcionar corretamente a nossa venda e fazer uma venda efetiva, né? Então isso que é muito importante, como que a gente vai... Não sou eu que vou definir a dor do meu cliente, não sou eu que vou definir o que o meu cliente deseja ou o que o meu cliente procura. Eu consigo essas definições justamente através da escutativa, que é escutando exatamente as pessoas que vão comprar. E a gente consegue fazer a definição desse nosso perfil justamente através disso, porque eu vou escutar de várias pessoas que não tenho interesse, não, realmente eu não tenho nenhuma necessidade vinculada ao teu produto, ou seja, esse perfil não é o perfil que a gente busca atender. E justamente, né, são as pessoas que realmente, ao visualizar a nossa empresa, o nosso produto, vai falar, nossa, realmente esse produto consegue me atender nesta e nesta necessidade, eu tenho esse e esse problema que eu posso solucionar, então, fazendo a aquisição dessa questão. Ok, e aí o cliente comprou. Conseguimos conquistar, entendemos a necessidade, fizemos a oferta, converteu, né? Que é o termo que se utiliza quando a gente traz uma pessoa que ainda estava no namoro, casou, né? Então é a conversão ali de prospect para cliente, de namorado para Isso. marido. Então casamos. E aí? O que que vocês acham? Né? Uma vez que casou, pode deixar de. Ah, não precisa mais namorar porque já casou. Tem escovar o dente pra quê? Trocar de roupa. Não. Fazer um Né? agradinho Aí para como é que é? quê? Casa e descuida, casa e daqui a pouco sai procurando outro. Como é que é isso aí? O que que você acha? Né? Muitíssimo, muitíssimo importante, né? Não adianta a gente conquistar o cliente, conquistar o parceiro e não se preocupar em nutrir ele. A nutrição não encerra no período da compra, né? Ou do matrimônio, como a gente está fazendo analogia. A nutrição ela tem que ser constante, constante. As dores, elas podem, essa dor momentânea, ela pode ser solucionada, mas vão vir outras dores, vão vir outras necessidades, vão vir outros problemas, vão vir outros desejos. Então, da mesma forma que um relacionamento, né, conjugal, o relacionamento com o cliente funciona dessa mesma forma. Então, eu tenho que estar sempre medindo a satisfação do meu cliente. Né? Será que o meu cliente, primeiramente, após essa primeira aquisição, será que ele realmente está satisfeito com aquela solução que a gente apresentou? Né? Qual que está sendo o resultado que o meu produto está proporcionando para esse cliente? Aí a gente consegue ir, né, automaticamente reformatando, redesenhando, reorganizando os nossos produtos, os nossos serviços, justamente para atender o máximo essa satisfação, né? Para alcançar o máximo a satisfação do nosso cliente e atender os seus desejos e necessidades. Então, é muito importante estar sempre demonstrando a preocupação com a experiência que esse consumidor está tendo ou com a experiência que o nosso parceiro está tendo, né? Porque ele é um casamento, né? Seja um casamento conjugal ou um casamento profissional. Né? E é muito mais fácil, né? Um outro ponto que é muito importante, por que da importância desse relacionamento? É muito mais fácil eu vender para um cliente para um consumidor que já foi meu cliente anteriormente, do que estar diariamente buscando novos clientes. Né? A força envolvida nesse processo de estar sempre trazendo o mesmo cliente é muito menor do que a força necessária para estar diariamente prospectando mais e mais clientes. Então, se faz ainda mais importante o processo de relacionamento com o cliente após o processo de compras, porque eu vou conseguir aí desse formato, tendo uma satisfação elevada no meu cliente, aumentar o ticket médio desse cliente, propor novas soluções, fazer com que ele invista cada vez mais nos nossos produtos, nos nossos serviços, porque ele já teve a primeira impressão, foi uma experiência positiva, gostou, ou seja, ele não vai pensar duas vezes em comprar. Se ele tiver uma nova necessidade, ele vai realizar uma nova compra. Né? Então, muito importante essa etapa também.
E aumenta a chance também dele te indicar para outros clientes, né? Que daí é a parte em que muda muito a questão da nossa analogia, que esquece a parte do casamento, né? Que o cliente satisfeito, ele quer trazer os amigos. Então é diferente aí, né? Mas o que acontece? Porque as pessoas, elas gostam de compartilhar coisas positivas. Também tem um lado Uhum. negativo, né? Que uma experiência ruim, o pessoal conta para todo mundo também. Mas a experiência positiva é a pessoa se sente orgulhosa de dizer, nossa, tive um atendimento tão legal em tal lugar, eu gosto de ir lá porque lá me tratam bem, né? Esse produto aqui que eu comprei, olha que bom, essa pessoa me ajudou e tal. Então, isso, quanto melhor você tratar quem já é teu cliente, maior a chance dele trazer outros clientes, né? E também te auxiliar nisso. E inclusive, essa semana a gente vai lançar aqui uma pergunta, né? Não vou responder agora, porque a ideia é que vocês comentem lá se aquele ditado de que quem não dá assistência abre concorrência é verdade ou é mentira. A gente vai falar sobre isso aqui no post, mas fiquem pensando, comentem lá depois, que tem a ver com isso que a gente está comentando aqui. Mas a questão do relacionamento, ela não é só um feeling. O que eu queria chamar a atenção aqui é que são métodos que a gente coloca em Uhum. prática, né? E métodos como pesquisa de satisfação, e pode ser uma pesquisa bem completa, bem grande, ou pode ser um NPS, né? Que é uma pergunta de 0 a 10, o quanto você indicaria o nosso serviço. Aí a pessoa responde lá, e aí você tem Uhum. todo um indicador e uma métrica para conhecer a fundo como está esse relacionamento com o seu cliente. E também tem formas, né, por exemplo, de focus group, que você junta os clientes para estudar um pouco melhor a sua experiência, a sua jornada. Uma coisa muito legal que se fala hoje, que é super tendência também, é a cocriação, que é você ouvir os clientes atuais para criar novos produtos para eles e para os outros que ainda Uhum. virão, né? Então, são formas de relacionamento que aproximam o cliente na jornada até antes de você ter o produto. Então, muitas jornadas de clientes se fala de, eu já tenho o produto, aí eu atraio o cliente, apresento para ele, converto, relaciono, fidelizo e tal. Mas a cocriação e essas ferramentas de relacionamento, elas vêm antes. Então, eu ainda não tenho o produto, mas eu trago o cliente para pensar comigo, que é o que se chama de design thinking, né? Que você pensa como design, você vai criar junto, seria customizado, acho que é a palavra mais próxima, né? Mas você vai criar junto com aquele cliente, ouvindo o que ele tem, qual é, e não só focado na dor, mas talvez em sonhos, talvez em desejos, né? Uhum. E outras possibilidades, mas com essa participação do seu cliente. E além do cliente, eu queria chamar muita atenção aqui para você que é líder de equipe, você que é empresário, para você ouvir também as pessoas que trabalham com você. Porque às vezes você tem lá uma ideia, né? Poxa, eu tenho esse produto aqui, a minha empresa é maravilhosa e tal. E o teu funcionário tá lá no balcão, tá no telefone, tá no WhatsApp, tentando vender, ouvindo, né, feedbacks e retorno desse cliente. Tá ele lá, né, no Tinder do dia a dia, e você não escuta o feedback dele. Porque parte do princípio de que você está no ramo há muito tempo, que você que conhece e tal. Uhum. Então, essa escutativa, esse deixar moldar também a forma do relacionamento e o próprio produto, ele é muito importante com a equipe interna também. Então, você já parou para perguntar para sua equipe de venda quais são os feedbacks que eles estão recebendo? Para a sua equipe que faz o atendimento ao cliente, se é uma equipe de serviço que presta o serviço, o que está acontecendo, se esse produto está Uhum. encaixando ou não está encaixando, se os clientes que estão atuais, quais são as maiores reclamações deles. Então, são coisas que permeiam a prestação do serviço, que permeiam a entrega, né, do comércio ou da produção, enfim, o tempo todo, né? Sim. Ouvir o cliente. Isso também se aplica a fábricas, né? Porque em caso de serviço parece mais fácil. Você está prestando serviço, você escuta o cliente e vai ajustando o serviço, né? Comércio, tem ali, né, as ferramentas de venda. Mas e a produção? Que você produz depois que vai entregar, né? Eu tenho um exemplo
muito prático de uma fábrica que eles trabalham para concessionárias. Eles fazem peças para motores de caminhão. E eles trabalham com as montadoras, né? E aí o que que acontece? Eles trabalham toda uma lógica de design thinking, porque a definição da peça do motor vem do cliente e senta junto os engenheiros deles com os engenheiros do cliente para definir como que é a melhor forma, qual é o melhor design da peça, qual é o melhor material, mais leve, mais ecológico, mais econômico, enfim. Então, não é uma encomenda que o cliente manda e eles produzem sem questionar, e não é uma coisa que eles produzem e o cliente precisa aceitar. É algo construído. Então, se numa fábrica que tem programação de produção, que tem compra de matéria-prima, que são coisas que a gente fala hard, né? É possível fazer isso, que dirá em serviço, comércio, né? Sim. Em outras prestações de serviços, que a gente tem uma permeabilidade, a gente consegue se ajustar, né? Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento também para questionar, Uhum. que Alice colocou um. Pode falar. Não, tocou num ponto muito importante, que o nosso cliente não é só o consumidor da nossa empresa. O nosso, o nosso colaborador interno, ele também é o cliente ele também é um cliente da nossa empresa, um cliente interno da empresa. Então, muitas Isso. vezes, né, a importância dessa escutativa, desse feedback, primeiramente, principalmente com o nosso colaborador, porque às vezes é o colaborador interno que identifica primeiro os problemas que estão ocorrendo na execução, no desenvolvimento do nosso produto ou serviço. Então, se a gente aplica esse feedback, essa pesquisa de satisfação, faz essa pesquisa de feedback com os colaboradores, a gente consegue, às vezes, se antecipar para um futuro problema que pode vir a ocorrer na hora da experiência desse cliente, né? E a gente consegue reverter isso de forma mais fácil do que quando o produto chegar até o cliente com problema e a gente pegar esse feedback negativo do cliente. Então, muito Com importante, né, certeza. fazer tanto esse processo internamente quanto esse processo de coleta de feedback com o cliente, né? Mensurar a sua satisfação. Foi identificada uma satisfação negativa ou uma queda do nível de satisfação, caso já seja um consumidor mais frequente, de forma imediata a gente tem que desenvolver soluções, né? Reverter essa experiência não tão positiva ou negativa que o cliente está tendo e propor para ele soluções, propor para ele novas alternativas, justamente para elevar o nível de satisfação desse cliente. Então, o feedback, né, conseguir estar nutrindo essa relação com o nosso cliente, esse relacionamento com o cliente, e está conseguindo sempre, porque qual que é o objetivo do relacionamento com o cliente? Melhorar cada vez mais os nossos produtos, né? Melhorar, desenvolver, estar sempre crescendo, né? Fazendo com que a nossa empresa consiga crescer os seus resultados. Então, muitíssimo importante, né? Todo esse processo que a gente tem, tanto né, no pré quanto no pós-venda. E eu queria finalizar nosso encontro de hoje com uma frase que é bem polêmica e eu escuto muito meus clientes às vezes perguntarem qual é a minha opinião sobre, que é, vou fazer essa pergunta pra você, depois eu falo da minha opinião, tá bom, Marcelo? Essa é surpresa, a gente não combinou. Medo. Marcelo, me responda, o cliente tem sempre razão? Aí eu aplicaria uma escutativa para tentar Vai, vai, vai. para tentar entender o posicionamento do cliente de forma não pré-fixada, de forma pré-fixada, sim, o cliente tem sempre razão. Mas para a gente realmente é necessário verificar até que ponto esse cliente tem razão. Aí vem a importância da escutativa, que é para realmente levantar quais, né, são os problemas enfrentados por esse cliente, e aí sim fazer a análise para ver se sim, o cliente tem razão, ou se, né, muitas vezes o cliente não tem razão, mas a gente também não pode, né, apontar para o cliente e falar que não, isso não é culpa nossa. Por mais que o cliente, né, foi definido que o cliente não tem razão, eu não posso fechar as portas para esse cliente, muito pelo contrário, né? Preciso aí fazer todo o processo de reversão desse problema para encontrar a solução que ele está buscando e atender a necessidade dele. Fui pego de surpresa. Não, o Marcelo fica, nunca mais vou fazer live com a Alice, essa Não, louca. não pode fugir da pauta, Alice. Bota a pauta, sua maluca.
Eu pergunto isso porque é algo que eu escuto bastante, assim, Uhum. porque é lindo na teoria, né? Tu falar, bem, Sim. o cliente é seu melhor amigo, que. Tem um monte de gente que quando eu chego para começar a conversar, a pessoa fala, olha, o cliente é o meu pior problema. E aí eu fico assim com aquela cara de, porque então demite os clientes e tá todo mundo feliz. Né? Encerra, né? Gente, cliente não é uma fada perfeita que nunca errou, né? Cliente é uma Uhum. pessoa, são pessoas que às vezes, dependendo do teu negócio, podem impactar fortemente com suas opiniões, às vezes maltrata seu funcionário, às vezes é desonesto. Então tem cliente, porque são seres humanos e tem ser humano de todos os tipos, de todos os Uhum. níveis imagináveis. Mas a questão do cliente tem sempre razão, eu gosto sempre de olhar a origem, né? A origem Sim. dessa história, né? Que é de um supermercado americano em que a pessoa reclamou que não foi lá e falou que os morangos que eles vendiam eram horríveis e que eles, porque vinha na bandejinha e ela só via os morangos de cima. Quando chegava em casa, os morangos de baixo estavam todos amassados com água, bebê, e o de cima tinha enganado ela. Então ela fez uma reclamação, soltou o verbo no gerente do supermercado e falou isso que era um absurdo, que os morangos eram podres e tal. E aí, só que ela foi muito grosseira, destratou todo mundo. E aí foi quando surgiu essa foi a primeira pessoa que falou essa frase que o cliente tem sempre razão. Por quê? Porque daí os funcionários falaram essa mulher e começaram a julgá-la pela forma com que ela trouxe a informação. Que foi grosseira, que foi estúpida, que foi mal educada e etc. E o gerente pegou, ouviu e falou: não, calma, esta pessoa está desequilibrada. Ponto. Tem um monte de razões que não nos cabe dela ter agido dessa Uhum. forma conosco, né? Não é por causa de um morango, pelo amor de Deus. Mas vamos ouvir o Sim. que ela está falando, que é a parte da escutativa. Ela está reclamando que os nossos morangos são propaganda enganosa. Por quê? E aí puxou um brainstorming, que é uma chuva de ideias com a equipe, de por que talvez ela esteja pensando nisso. E aí consideraram várias opções, que é o que a gente chama de análise e solução de problemas na gestão da qualidade, né? A espinha de peixe lá. O que, que pode ser? Pode ser o preço, pode ser a bandeja, pode ser não sei o quê. E aí chegaram algumas opções e fizeram uma alteração na forma de vender os morangos. Colocaram numa bancada e aí a pessoa ela podia escolher o morango que ela queria e o funcionário colocava, né, como se fosse um açougue, uma padaria, né? Então incluíram os morangos dentro de um setor que tinha um colaborador lá e a pessoa podia escolher a olho o morango que ela queria. E isso aumentou a venda de morangos. Eles Uau. aumentaram o preço, porque tinha essa hora homem envolvida ali, aumentou a venda de morangos e o supermercado começou a ficar com essa referência de que lá tinha os melhores morangos da região. Os morangos eram os mesmos, mesmo fornecedor, mesmo tudo, só que em vez de estar em bandejinha, a pessoa podia Uhum. escolher os mais suculentos para levar para casa. E como as pessoas não apertavam, os morangos continuavam mais bonitos, né? Porque o problema para Né? fazer fruta é que a pessoa vai, né, vai no supermercado. Quer ver E agora com o coronavírus, gente? Que chacoalha, desespero. chacoalha a bandeja justamente para ver os morangos de baixo. Mas é bem E isso. aí Quem nunca, estragou. né? Aí o que aconteceu? Não, só um pequeno parênteses. O que é o supermercado agora com o coronavírus? O povo comprando fruta? Apertando as Não vi. frutas? Eu fico, gente, eu vou com o lencinho umedecido com álcool gel, passo na fruta. Assim, né? Com licença. Mas enfim, por favor, se for comprar fruta, use uma luva. Não fica apertando a fruta, tá, gente? Não é Uhum. legal. Mas voltando aqui, o que aconteceu? Depois deste acontecimento, em que uma reclamação de uma pessoa escandalosa, barulhenta e etc., fez eles venderem mais morango, serem mais atrativos. E no final, o dono desse supermercado botou uma placa que é assim: regra número 1, o cliente tem sempre razão. Regra número 2, Uhum. mesmo que o cliente não tenha, releia a regra número 1. Então é isso, às vezes a pessoa perde a razão, né? Porque tá falando de um jeito grosseiro, porque é inadimplente. Daí a pessoa fala, você nem paga, amigo, e vem aqui reclamar, né? E a gente vai buscando motivos para não ouvir a crítica. Uhum. Porque ouvir crítica é chato. Sim. Ninguém gosta. É chato e dá trabalho, né? Porque a E gente tem dá que encontrar uma trabalho, solução. porque tu tem que mudar, exatamente. Então, o cliente tem sempre razão é uma frase que ela é simbólica.
Não é que tudo que a pessoa fala está correto e que Uhum. você é um lixo, como empresário, que a tua empresa não presta. É que sempre que o cliente falar, você deve dar ouvidos. Filtra, né, a forma, talvez a grosseria, talvez a escolha de palavras. Nem todo mundo sabe se comunicar. Às vezes a pessoa tá falando a coisa Né? certa, mas do jeito errado, e sai tudo atravessado. Mas é muito importante. Importante desconsiderar o aspecto emocional da fala, né? Desconsidera o aspecto emocional da fala e busca somente aquilo que ele trouxe ali na essência do problema, né? E esquece a forma como ele apresentou o problema, mas lembra, sempre identifica qual é o problema que ele está trazendo, né? Isso, porque o cliente que reclama, ele é o teu melhor cliente. Porque ele é o que vai Uhum, te ajudar a atender melhor. sim. E lembra a história do morango, a ganhar mais dinheiro. E justamente esse cliente que reclamou, por que que ele é o melhor cliente? Porque ele reclama, significa que ele está preocupado. Se ele tiver a sua necessidade atendida, ele vai continuar comprando e ainda vai falar: ah, porque eu fui lá naquele mercado, comprei morango assim, assim, assado. Cheguei em casa, eu vi que o morango não estava do jeito que eles estavam vendendo a proposta, fui lá e eles trocaram. Opa, quer dizer então que se eu for lá comprar, ficar insatisfeito, eles vão me escutar e vão me propor uma solução? Sim, vão propor uma. É bem isso, é o nosso melhor cliente e é justamente a forma que a gente tem de estreitar o relacionamento com esse cliente e captar cada vez mais clientes. É, porque assim, é melhor uma pessoa que olha na tua cara, numa DR sincera, e te ajuda a melhorar o relacionamento, do que alguém que do nada aparece com as malas e diz, vou embora. Uhum, né? Então é conversando que a gente se entende, não é mesmo? Bem isso. Então, gente, era isso que a gente queria conversar com vocês sobre relacionamento com o cliente. Marcelo, obrigada. Desculpa a surpresa, mas aí você sabe Imagina! a hora, né? Aí que a gente mostra, aí que a gente mostra a realidade ao vivo, quem sabe fazer ao vivo, aí que a gente mostra a É mesmo. realidade da coisa. Não tem ponto, né? Não tem Não, diretor, nem produção. a gente, como administradores, a gente faz uma pauta para organizar, né? Porque sem organização a gente não faz nada. Mas a gente, né, sempre ocorrem esses pontos fora da curva aí que a gente chama os outliers, né? Que a gente tem que saber sempre lidar com eles. Mas então tá. E é isso, o relacionamento com o cliente também é assim. Às vezes tá tudo pautado, tudo bonitinho, e a pessoa chega e joga uma bomba. Uhum, Pá! E aí você, uhum. eita, Giovana, vamos lá. Mas é isso, gente. Obrigada. Boa tarde pra vocês. Convite, Marcelo, o que que tu vai estar fazendo hoje à noite? Conta pra gente. Hoje à noite a gente tem uma live também, às 8h30 da noite, que a gente vai estar falando como a gente vai abordar, né, o plano de marketing, como que a gente consegue trazer soluções justamente para esse momento que a gente está focando especificamente nos planos de marketing das empresas. Então vai estar junto comigo o Thiago, que ele é proprietário da Picadilha, que é uma empresa de publicidade e marketing digital, então um expert no marketing digital. Então a gente vai unir tanto a expertise no marketing digital quanto a nossa expertise do PDE aqui com ações de marketing, estratégias, né, empresariais, soluções e gestão focado então nesse contexto. Então às 8h30, por favor, a gente vai estar relembrando vocês aqui, mas aguardo vocês então às 8h30 para a gente continuar a nossa conversa, que também está relacionado, né, com relacionamento com o cliente, porque o Isso, marketing ele trabalha, né, especificamente com isso. Então há mais uma pauta aí para a nossa semana. então tá certo. Pessoal, muito obrigada pela participação. Essa live e todas as outras ficarão no YouTube Alice Castro Performance de Excelência. Boa tarde, Marcelo.